Senhores, deixem-me dizer-vos a verdade que ninguém se atreve a dizer em voz alta. A principal razão pela qual a maioria dos homens com mais de 60 anos acorda a sentir-se fraca, cansada e velha não é por causa da idade em si. É porque todas as noites os seus corpos estão privados das matérias-primas necessárias para reconstruir a força, restaurar as hormonas e recarregar o fogo da masculinidade. É por isso que tantas manhãs parecem pesadas, vazias e sem vida. Mas aqui está o choque. Não tem de ser assim. E podem mudar isso a partir desta noite. O meu nome é Drá, Sofia Almeida. Passei mais de 3 décadas a ajudar homens a recuperar a sua vitalidade, a sua confiança e a sua saúde. Trabalhei com milhares de homens da vossa idade que outrora acreditavam que as suas melhores manhãs já tinham passado, apenas para descobrir que a natureza ainda guarda uma resposta simples quando a medicina moderna e as prescrições intermináveis não conseguiram. Aqui está o paradoxo que a maioria das pessoas não percebe. A mesma hormona que impulsiona a vossa energia, a vossa força muscular e essa vitalidade matinal inconfundível é construída enquanto dormem. No entanto, a maioria dos homens mais velhos nunca fornece aos seus corpos a combinação de nutrientes necessária para completar este processo. E a solução surpreendente não é um comprimido ou uma terapia cara, é uma humilde semente que quase todos os homens ignoram. Imaginem isto: mastigam um pequeno punhado antes de dormir, caem num sono mais profundo e acordam com o tipo de impulso e vigor que pensavam pertencer apenas aos vossos anos de adolescência. Esse é o poder desta semente e pode mudar completamente a forma como se sentem quando abrirem os olhos amanhã de manhã. Fiquem comigo porque dentro de momentos vou revelar exatamente o que é esta semente, porque funciona e como um ritual noturno pode transformar a forma como acordam para o resto da vossa vida. Antes de começarmos, certifiquem-se de que clicam no botão de subscrever e ativam o sino de notificações para nunca mais perderem outra dica de saúde masculina concebida especialmente para vocês. E adoraria ouvir-vos nos comentários. Se estão prontos para trazer de volta a vossa vitalidade matinal, escrevam um abaixo. Se ainda estão indecisos, escrevam 0 e digam-me como posso melhorar estes vídeos para vos servir melhor. Agora vamos começar com a primeira verdade que todo homem com mais de 60 anos precisa de ouvir: a verdadeira luta não é simplesmente o envelhecimento. É o declínio oculto que se instala silenciosamente. Sono de má qualidade, energia a desvanecer-se e manhãs mais fracas não são acidentes. São sinais de que o vosso corpo está a funcionar em modo de reserva. 1. A luta oculta dos homens que envelhecem. Quando me sento à frente de homens no meu consultório, homens nos seus 60 e 70 anos, a história que ouço com mais frequência não é sobre uma doença ou um diagnóstico, é sobre um sentimento. Eles inclinam-se e baixam a voz, quase envergonhados de o admitir. Doutora, eu simplesmente já não me sinto eu mesmo. Acordo de manhã e é como se alguém me tivesse drenado a vida enquanto eu dormia. Lembro-me de quando costumava sair da cama pronto para enfrentar o dia, mas agora sinto-me pesado, lento e velho. Se é um homem com mais de 60 anos, quer que saiba algo muito importante: não está sozinho nesta luta. Quase todos os homens que vejo dizem-me a mesma coisa por outras palavras. As manhãs que costumavam ser poderosas e cheias de energia agora parecem vazias e monótonas. Aquela centelha de vitalidade que vos fazia sentir vivos parece ter desaparecido para segundo plano. E eu compreendo o quão devastador isso pode ser, porque não afeta apenas o vosso corpo, afeta a vossa confiança, o vosso humor e a forma como se olham ao espelho. A luta oculta dos homens que envelhecem não é apenas sobre rugas, cabelos brancos ou reflexos mais lentos. É sobre o declínio silencioso que se instala tão gradualmente que quase não se nota, até que um dia percebem que não se lembram da última vez que acordaram a sentir-se verdadeiramente vivos. Aceitam mais fadiga, mais nevoeiro mental, mais noites inquietas, pensam que é simplesmente parte de envelhecer, mas e se eu vos dissesse que isso é apenas metade da verdade? Vejam, o envelhecimento em si não é o inimigo. O verdadeiro problema é que, à medida que envelhecem, os sistemas naturais do vosso corpo para restaurar energia e força tornam-se menos eficientes. As noites que deveriam estar a restaurar-vos estão, em vez disso, a deixar-vos esgotados. O vosso sono não é tão profundo como era antes, a vossa recuperação não é tão completa e as vossas hormonas, os próprios mensageiros que dão poder a um homem, já não são produzidas da mesma forma. É por isso que podem dormir 8 horas e ainda assim acordar a sentir que nunca dormiram. Vi isto acontecer vezes sem conta. Homens fortes,
outrora cheios de fogo, reduzidos a arrastarem-se pelo dia, e o que mais me magoa é que muitos deles aceitam isso como a sua nova realidade. Pensam bem, tenho 65 anos agora, é assim que a vida é, mas estou aqui para vos dizer, como vossa médica e como alguém que dedicou a sua carreira à saúde masculina, que não tem de ser assim. Aquela centelha dentro de vocês, aquele sentido de energia e propósito ainda está aí, está enterrado assim, mas não desapareceu. O vosso corpo ainda é capaz de produzir as mesmas hormonas e energia que já tiveram. Simplesmente precisam de entender o que é que o está a impedir. E aqui está a parte que a maioria dos homens não percebe. A batalha não se vence durante o dia. É travada e decidida enquanto dormem. Porque enquanto descansam, o vosso corpo deveria estar a reparar músculos, a desintoxicar o cérebro e, mais importante, a produzir testosterona. Essa é a hormona que vos faz sentir fortes, perspicazes e prontos para o dia, mas se não estão a dormir profundamente ou se o vosso corpo não tem as matérias-primas de que necessita, acordam esgotados. Não é imaginação vossa, não é fraqueza, é biologia. Costumo dizer aos meus pacientes, as manhãs são um espelho. Elas refletem o que aconteceu na noite anterior dentro do vosso corpo. Se as vossas hormonas foram reconstruídas, se a vossa energia foi restaurada, acordam prontos. Se não foram, acordam vazios. E, para os homens com mais de 60 anos, a triste realidade é que a maioria está a acordar vazia, dia após dia, ano após ano. Essa é a luta oculta dos homens que envelhecem. Não o número de aniversários que celebraram, mas o declínio silencioso da qualidade do sono e da produção hormonal que vos rouba as manhãs. Agora, aqui estão as boas notícias e é algo que muda tudo. Podem reverter este padrão, podem restaurar as vossas manhãs e tudo começa com uma compreensão profunda de como o vosso corpo realmente produz testosterona durante a noite. Porque assim que virem onde o processo falha, entenderão exatamente como corrigi-lo. E isso leva-nos diretamente à próxima verdade, porque é que a testosterona atinge o pico à noite e porque desbloquear este segredo pode ser a chave para acordar como um adolescente novamente. 2. Porque é que a testosterona atinge o pico durante a noite? Um dos maiores equívocos que vejo em homens com mais de 60 anos é a crença de que a testosterona é algo que só se pode obter do exterior do corpo através de injeções, comprimidos ou terapias complicadas. E embora estes tratamentos médicos tenham o seu lugar, a verdade é muito mais encorajadora. O vosso corpo, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, ainda é capaz de produzir testosterona naturalmente. A questão não é se o vosso corpo a consegue produzir. A verdadeira questão é se estão a dar ao vosso corpo as condições de que ele precisa para o fazer. E isso leva-nos a uma das verdades mais negligenciadas na saúde masculina. A testosterona é construída à noite, não durante o dia. Pensem nisso. Quando acordam de manhã e sentem aquela centelha de energia, aquela sensação de força no vosso corpo, não é por causa de algo que fizeram naquele momento, é por causa do que aconteceu enquanto dormiam. Durante as fases mais profundas do sono não REM, a vossa glândula pituitária envia sinais poderosos aos vossos testículos, dizendo essencialmente que é hora de construir. É aqui que a produção de testosterona deveria aumentar, atingindo o pico nas primeiras horas da manhã, pouco antes de abrirem os olhos. É por isso que um homem saudável nos seus 20 anos acordava tantas vezes com aquela sensação inconfundível de vitalidade. Não era uma coincidência. Era a biologia a funcionar exatamente como foi concebida. Mas é aqui que as coisas se tornam frustrantes para os homens mais velhos. À medida que as décadas passam, o vosso sono torna-se mais leve, mais fragmentado, viram-se na cama, acordam para ir à casa de banho ou simplesmente lutam para conseguir entrar num sono verdadeiramente profundo. E se nunca entram nesses longos ciclos restauradores, o sinal para a testosterona é mais fraco, por vezes apenas um sussurro. Não consigo dizer-vos quantos pacientes vi que chegam exaustos, convencidos de que o seu corpo está avariado, quando na realidade não está avariado de todo. Está apenas a ser privado do próprio sono que impulsiona a produção hormonal. O que torna isto ainda mais desolador é o quão invisível é. Os homens culpam a idade, o stress ou até a si mesmos. Pensam que são preguiçosos, fracos ou que estão a perder a força de vontade. Mas não se trata de força de vontade, trata-se de química. Se o vosso corpo não consegue entrar em sono profundo não REM, então o próprio processo que constrói a testosterona é interrompido.
e é por isso que tantos homens acordam a sentir-se sem vida, sem energia, sem impulso e sem centelha para dar. Deixem-me partilhar algo pessoal da minha prática. Lembro-me de um homem, o Sr. Manuel, um engenheiro reformado de 68 anos, que veio ver-me. Era um homem de mente arguta, mas visivelmente desgastado. A sua queixa era simples: doutora, eu durmo, mas nunca me sinto descansado e as minhas manhãs desapareceram. Quando examinámos os seus padrões de sono, ficou claro que ele não estava a atingir o sono profundo. O seu corpo estava a trabalhar todas as noites sem nunca atingir a fase em que a testosterona é produzida. Depois de o ajudar a fazer pequenas mudanças para restaurar esse sono, as suas manhãs transformaram-se. Em poucas semanas, a sua energia regressou. A sua confiança aumentou. E ele disse-me: parece que o meu corpo se lembrou de algo que tinha esquecido há décadas. Esse é o poder de entender porque é que a testosterona atinge o pico durante a noite. E aqui está o que quero que todos os homens que me estão a ouvir agora entendam. As vossas noites não são apenas tempo de inatividade. São as horas mais críticas de todo o vosso dia. Cada ciclo de sono profundo é uma oportunidade para encher o vosso tanque, para restaurar as vossas hormonas, para reconstruir a vossa força. Se perdem essa oportunidade, acordam a funcionar em modo de reserva, mas se a conseguirem recuperar, as manhãs tornam-se novamente um presente, cheias de energia, clareza e aquele impulso juvenil que pensavam ter perdido. Portanto, o verdadeiro segredo para acordar como um adolescente não se encontra no ginásio ou mesmo no consultório médico, está escondido na profundidade e qualidade do vosso sono. E se a testosterona é o combustível que vos faz homens, então o sono é a fábrica onde esse combustível é feito sem um. Não podem ter o outro. Agora que entendem porque é que o vosso corpo deveria atingir o pico à noite, deixem-me mostrar-vos o primeiro grande obstáculo que bloqueia este processo em homens com mais de 60 anos. É uma deficiência tão comum, tão silenciosa, que quase todos os homens que testa têm, e sem ela a vossa testosterona simplesmente não pode subir. Esta ligação em falta é a verdadeira razão pela qual a maioria dos homens acorda mais fraca do que deveria. E na próxima secção vou revelar exatamente o que é. 3. Inimigo número 1. Deficiência de zinco. Quando falo com homens mais velhos sobre a sua saúde, eles imaginam frequentemente que as maiores ameaças à sua vitalidade são coisas como o stress, a falta de exercício ou talvez apenas a sua idade. E, embora estes desempenhem um papel, há uma deficiência silenciosa que vejo em quase todos os homens que se sentam no meu consultório. Não é dramática, não a sentem nos ossos como a artrite, não a veem no espelho como os cabelos brancos, mas está silenciosamente a roubar-vos a força, a drenar as vossas hormonas e a deixar-vos mais fracos a cada manhã. Esse inimigo é a deficiência de zinco. Ora, o zinco não é um nutriente exótico, é um mineral simples, mas eu chamo-lhe o mineral mestre da masculinidade. Sem ele, o vosso corpo não consegue produzir testosterona. Ponto final. E aqui está a parte cruel. O zinco é um dos primeiros nutrientes a desaparecer à medida que envelhecem. As nossas dietas modernas, cheias de alimentos processados, não o repõem. Os medicamentos que muitos homens mais velhos tomam, especialmente para a tensão arterial, diuréticos e até fármacos para a azia, podem retirar o zinco do vosso corpo e a cada ano que passa o déficit torna-se mais profundo. Lembro-me de um paciente em particular, o Sr. Ricardo, um antigo treinador de futebol do liceu com 72 anos. Era um homem forte nos seus anos mais jovens, um homem que vivia para a sala de musculação e para as luzes de sexta à noite, mas quando veio ver-me parecia cansado e desanimado. Ele disse: doutora, eu simplesmente não me sinto o homem que costumava ser. Fizemos alguns testes simples e com certeza os seus níveis de zinco estavam criticamente baixos. Depois de abordar essa deficiência, algo notável aconteceu em poucas semanas. Ele começou a acordar com mais energia, o seu humor melhorou e ele disse-me com um sorriso: pensei que aquelas manhãs tinham desaparecido para sempre, mas elas voltaram. Esse é o poder do zinco. Vamos analisar porque é que é tão importante. Dentro do vosso corpo existe uma hormona chamada hormona luteinizante, muitas vezes referida como HL. Pensem na HL como o mensageiro que diz aos vossos testículos para produzirem testosterona.
mas a HL não consegue funcionar corretamente sem zinco. Se não tiverem zinco suficiente no vosso sistema, essa mensagem perde-se e a produção de testosterona abranda drasticamente. O resultado: menos testosterona livre, manhãs mais fracas, energia em declínio e confiança a desvanecer-se. Mas a história não acaba aqui. O zinco também desempenha outro papel vital. Ele controla uma enzima chamada aromatase. A aromatase é a enzima que converte a testosterona em estrogênio. Ora, o estrogênio não é uma hormona má. Os homens precisam de um pouco dele. Mas quando a aromatase não é controlada, grande parte da vossa preciosa testosterona é roubada e transformada em estrogênio. E qual é o resultado? Ganham gordura à volta da barriga, o vosso humor escurece, a vossa massa muscular diminui e perdem aquela garra que outrora vos definia. Ao restaurar o zinco, ajudam a manter a aromatase sob controle, o que significa que mais da vossa testosterona permanece onde pertence, a alimentar a vossa força, o vosso impulso e a vossa vitalidade. É por isso que digo que a deficiência de zinco é o inimigo número 1 para os homens mais velhos, não chama a atenção. Instala silenciosamente, ano após ano, até que um dia acordam a perguntar-se por que se sentem tão diferentes, porque as vossas manhãs são vazias, porque a vossa energia desapareceu. E a tragédia é que a maioria dos homens nunca liga aos pontos, pensam que é apenas a idade, quando na realidade é algo tão simples e corrigível como restaurar um mineral que o seu corpo anseia. E aqui está a parte encorajadora. Não precisam de um plano de tratamento complicado para combater este inimigo. A natureza já nos deu alimentos ricos em zinco. E uma das fontes mais poderosas é a própria semente de que falaremos em breve. Ao dar ao vosso corpo o que ele precisa à noite, permitem que ele finalmente acenda a fornalha novamente para restaurar a produção de testosterona que deveria estar no seu pico enquanto dormem, mas o zinco é apenas metade da história. Mesmo que restaurem os vossos níveis, existe outra barreira entre vocês e o sono profundo e poderoso que o vosso corpo necessita para que a testosterona aumente. É um problema que vejo constantemente em homens mais velhos e não tem nada a ver com a idade em si, tem tudo a ver com a química do cérebro. E se não resolverem este segundo inimigo, as vossas noites permanecerão inquietas, as vossas manhãs permanecerão vazias e a vossa energia nunca retornará totalmente. Vamos olhar mais de perto para este obstáculo oculto e porque é que mantém tantos homens presos. 4. Inimigo número 2. Química do sono deficiente. Quando a maioria dos homens com mais de 60 anos se queixa de se sentir cansada de manhã, assume que o problema é simplesmente não dormir horas suficientes. Pensam, se eu conseguisse ficar mais tempo na cama, talvez me sentisse melhor, mas, como digo aos meus pacientes, não é a quantidade de sono que mais importa, é a qualidade. E a qualidade do vosso sono é determinada pela química no vosso cérebro. Se essa química estiver desequilibrada, podem ficar na cama por 8 ou mesmo 9 horas e ainda assim acordar exaustos. Esse é o segundo grande inimigo da vitalidade masculina, a química do sono deficiente. Deixa-me pintar um quadro. Imaginem que estão deitados na cama, as luzes estão apagadas, querem dormir, mas a vossa mente está a 1000. Pensamentos sobre contas, saúde, família ou as dores no corpo mantêm-vos acordados. Mesmo que acabem por adormecer, o vosso sono é leve, interrompido e superficial, acordam várias vezes durante a noite, por vezes sem motivo aparente, e de manhã, em vez de se sentirem restaurados, sentem-se esgotados, quase como se tivessem estado a trabalhar a noite toda em vez de descansar. Isto não é preguiça ou fraqueza, é química. No centro deste problema está um aminoácido pouco conhecido chamado triptofano. O triptofano é algo que o vosso corpo não consegue produzir sozinho. Devem obtê-lo da vossa alimentação, uma vez que entra no vosso sistema. O triptofano é convertido em serotonina, a hormona que acalma o vosso humor, apazigua os vossos pensamentos acelerados e ajuda-vos a sentir contentamento a partir da serotonina. O vosso corpo produz então melatonina, a hormona mestra do sono. A melatonina é o que diz ao vosso cérebro que é hora de desligar, relaxar e entrar em sono profundo e restaurador. Sem triptofano, toda esta reação em cadeia desmorona-se. A mente permanece ativa, o corpo permanece inquieto e o sono profundo não REM, a própria fase em que a testosterona é produzida, é interrompido. Lembro-me de um homem, o Sr. Carlos, um camionista reformado de 65 anos, que me disse que não dormia uma noite descansada há mais de 10 anos. Ele ia para a cama às 22 horas,
acordava à meia-noite, revirava-se até às 3 horas, dormitava novamente até às 5 horas e depois desistia. Ele acreditava que era apenas a sua idade. Mas quando abordámos a sua química do sono, quando finalmente apoiámos o seu corpo com as matérias-primas de que necessitava, ele dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Nunca me esquecerei da expressão no seu rosto na consulta de seguimento. Ele disse: doutor, acordei às 6 horas e senti-me como se tivesse 20 anos outra vez. Não sabia que o sono podia fazer isso. Essa é a diferença entre simplesmente dormir e dormir com a química equilibrada. E aqui está a realidade desoladora. A maioria dos homens está sem saber a sabotar a sua própria química do sono. Jantares pesados, álcool tarde da noite, exposição interminável a ecrãs, todas estas coisas esgotam o triptofano ou bloqueiam a conversão em serotonina e melatonina. As próprias hormonas de que precisam para descansar profundamente estão a ser perturbadas por hábitos que parecem inofensivos. Não é de admirar que os homens acordem com nevoeiro mental e esgotados. Os seus corpos nunca tiveram sequer a oportunidade de se reconstruir. A tragédia é que quando isto acontece noite após noite, ano após ano, os níveis de testosterona caem, o humor escurece e a vida perde a sua cor. Não estão apenas cansados. Estão a ser roubados do único processo que deveria fazer-vos sentir vivos todas as manhãs. Mas aqui estão as boas notícias. Este ciclo pode ser quebrado. Ao restaurar o triptofano através dos alimentos certos, ao proteger a química do vosso cérebro à noite, podem reconstruir a ponte de volta ao sono profundo. E quando esse sono regressa, o vosso corpo finalmente tem a oportunidade de produzir a testosterona que alimenta a vossa energia, confiança e masculinidade. Portanto, quando olhamos para os dois grandes inimigos, a deficiência de zinco e a química do sono deficiente, torna-se claro porque é que tantos homens se sentem meio vivos. Mas e se eu vos dissesse que existe uma semente simples que conquista ambos os inimigos ao mesmo tempo? Uma semente que fornece zinco para acender a testosterona e triptofano para restaurar o sono profundo? Uma semente tão pequena que poderiam segurar centenas delas na vossa mão, mas tão poderosa que pode transformar a forma como acordam de manhã. Na próxima secção vou revelar exatamente o que é essa semente e como ela é como parte do vosso ritual noturno. 5. A semente que resolve ambos os problemas. Semente de abóbora. Depois de anos a ouvir homens descreverem as mesmas lutas, noites inquietas, manhãs vazias, vitalidade a desvanecer-se, posso dizer-vos que o momento de viragem no meu consultório é sempre o mesmo. É quando um homem finalmente entende que o seu corpo já tem a capacidade de reconstruir a energia e a testosterona. Ele só precisa do combustível certo na hora certa. E esse combustível, senhores, vem na forma de algo tão simples que muitas vezes faz os meus pacientes rir quando lhes conto pela primeira vez. Não é um medicamento, não é uma injeção de hormonas, nem sequer uma pilha complicada de suplementos. É uma humilde semente natural, a semente de abóbora. Agora, não me refiro aos petiscos torrados e salgados que podem ter comprado num jogo de futebol na vossa juventude. Estou a falar de sementes de abóbora cruas, sem sal e descascadas, muitas vezes chamadas de pepitas. No seu estado natural, estas sementes são um dos pacotes de nutrientes mais poderosos que um homem pode consumir antes de dormir. Porquê? Porque atacam o cerne dos dois maiores inimigos que acabámos de discutir, a deficiência de zinco e a química do sono deficiente. As sementes de abóbora são uma das fontes naturais mais ricas de zinco. Com cada punhado, estão a alimentar o vosso corpo com o mineral mestre de que ele precisa para sinalizar a produção de testosterona. Estão a restaurar a mensagem do vosso cérebro para os vossos testículos que diz: constrói, repara, restaura, mas não ficam por aí. As sementes de abóbora também contêm magnésio, que é amplamente conhecido como o relaxante natural do corpo. O magnésio liga-se a receptores no vosso cérebro que acalmam o sistema nervoso, abrandam os pensamentos acelerados e preparam o vosso corpo para mergulhar num sono profundo e ininterrupto. É como a forma própria da natureza de diminuir as luzes na vossa mente para que possam finalmente descansar. E depois vem o presente final, o triptofano. Dentro de cada pequena semente está este aminoácido essencial, o mesmo que o vosso corpo precisa para criar serotonina e melatonina. Isso significa que quando mastigam sementes de abóbora antes de dormir, estão a dar ao vosso cérebro a matéria-prima para acalmar o vosso humor e desencadear a cascata de hormonas do sono que leva ao descanso restaurador. Zinco para a testosterona, magnésio para o relaxamento, triptofano
para a química do sono, tudo numa única semente minúscula. É por isso que lhe chamo uma maravilha biológica. Lembro-me de um paciente, o Sr. João, nos seus 60 e muitos anos, que estava cético. Ele disse-me: doutora, já tentei tudo, vitaminas, chás, até medicamentos prescritos, nada funciona. Pedi-lhe que confiasse em mim por apenas um mês e se comprometesse com um ritual noturno com sementes de abóbora. Cerca de 1 hora antes de dormir, ele pegava num quarto de chávena de pitas cruas, mastigava-as lentamente e engolia com um copo cheio de água. 2 semanas depois, ele regressou ao meu consultório com um sorriso que eu não tinha visto antes. Está a funcionar, disse ele. Estou a dormir a noite toda e acordo com uma energia que não sentia há anos. Isso não foi magia. Foi o seu corpo a receber finalmente as ferramentas de que precisava para fazer o seu trabalho quando mastigam essas sementes antes de dormir. 3 coisas acontecem durante a noite. Primeiro, o vosso corpo recebe uma dose potente de zinco e magnésio para preparar o terreno para a produção hormonal e o descanso profundo. Segundo, o triptofano começa a sua bela transformação em serotonina e depois em melatonina, guiando-vos suavemente para um sono restaurador. E terceiro, enquanto estão nesse ciclo profundo não REM, o vosso sistema endócrino atinge o pico. O vosso corpo usa o zinco, o magnésio, as gorduras saudáveis e o triptofano das sementes de abóbora para reconstruir a testosterona, reparar o tecido muscular e limpar as toxinas do cérebro. De manhã, não apenas acordam, erguem-se alertas, focados e prontos com aquela vitalidade inconfundível que pensavam ter desaparecido. E aqui está a parte mais inspiradora. Isto não leva meses a notar. Muitos dos meus pacientes relatam sentir a diferença em 2 semanas, dormem mais profundamente, pensam com mais clareza e recuperam uma sensação de força matinal que temiam ter perdido para sempre. Não é uma pílula de solução rápida, não é estimulação artificial, é a biologia funcionar da forma como foi concebida. Mas sei o que alguns de vocês podem estar a pensar. E se não gostarem de sementes de abóbora? E se quiserem alternar para dar ao vosso corpo uma gama mais vasta de nutrientes? As boas notícias são que as sementes de abóbora são as rainhas, mas não estão sozinhas. Existem outras sementes antigas, poderosas e cheias de benefícios únicos que podem complementar ou até melhorar este ritual noturno. Na próxima secção vou apresentar-vos mais 4 sementes que todo o homem deveria conhecer, cada uma carregando o seu próprio poder secreto para restaurar a energia, a vitalidade e a masculinidade. 6 outras sementes que vale a pena alternar. Embora as sementes de abóbora permaneçam a joia da coroa para homens com mais de 60 anos, lembro frequentemente aos meus pacientes que o corpo prospera com a variedade. Assim como não comeriam a mesma refeição todos os dias, também não deveriam depender de um único alimento para carregar todo o peso da vossa saúde. A beleza da natureza é que nos oferece uma vasta gama de sementes, cada uma carregando o seu próprio conjunto único de compostos concebidos para nutrir, reparar e fortalecer. Alternar estas sementes não só mantém a vossa dieta interessante, como também garante que o vosso corpo recebe um espectro mais amplo de minerais, antioxidantes e gorduras essenciais. Vamos começar com uma das sementes mais antigas e poderosas, a semente de cominho preto, por vezes chamada Nigella sativa. Este pequeno grão preto tem sido elogiado há milhares de anos, sendo até referido como a semente da bênção em textos antigos. O seu verdadeiro dom reside num composto chamado timoquinona, um potente anti-inflamatório e antioxidante. Porquê é que isto importa para homens nos seus 60 anos e mais além? Porque a inflamação é como um fogo lento dentro do corpo. Esgota as vossas glândulas suprarrenais, rouba-vos a energia e interfere com a produção hormonal saudável. Quando mastigam uma pequena colher de semente de cominho preto ou tomam uma colher de chá de óleo de semente de cominho preto antes de dormir, é como enviar um exército em miniatura para acalmar esse fogo. Muitos dos meus pacientes notam que a sua respiração se torna mais fácil, o seu sono mais repousante e as suas manhãs menos sobrecarregadas pelo fardo invisível da inflamação. Pois há o fenogrego, uma pequena semente amarela castanhada com um sabor ligeiramente doce, semelhante ao do xarope de Acer. O fenogrego tem sido usado na medicina tradicional há séculos, particularmente para a vitalidade masculina. O que o torna notável são compostos conhecidos como saponinas esteroidais. Estas saponinas funcionam reduzindo subtilmente a atividade da aromatase, a enzima que converte a testosterona em estrogênio,
Em termos mais simples, o fenogrego ajuda-vos a reter mais da testosterona que o vosso corpo produz naturalmente. Um homem de 67 anos disse-me, depois de experimentar chá de fenogrego à noite: doutora, parece que o meu corpo se lembrou de como ligar o motor novamente. É exatamente isso que o fenogrego faz. Ajuda-vos a manter mais do vosso combustível natural. Outra opção negligenciada, mas poderosa, é a semente de sésamo. Minúsculas, despretensiosas, muitas vezes salpicadas em pães de hambúrguer ou rolos de sushi, as sementes de sésamo estão na verdade carregadas de zinco, rivalizando até com a semente de abóbora em densidade mineral, mas o sésamo transporta algo extra, as lignanas, poderosos compostos vegetais que protegem o fígado. E porquê que a saúde do fígado é importante para os homens? Porque o fígado é o vosso centro de reciclagem de hormonas. Todas as noites, enquanto dormem, o vosso fígado processa e equilibra as hormonas, garantindo que estão disponíveis para o uso no dia seguinte. Quando moem sementes de sésamo frescas e as tomam antes de dormir, dão ao vosso fígado o apoio de que ele precisa para fazer o seu trabalho em plena capacidade. Finalmente, há os corações de cânhamo, talvez os mais equilibrados de todos. As sementes de cânhamo contêm todos os 21 aminoácidos, tornando-as uma fonte de proteína completa para homens mais velhos. Isto é crucial porque manter a massa muscular depois dos 60 torna-se uma batalha difícil. Os corações de cânhamo fornecem a matéria-prima para a reparação muscular durante a noite. Ainda mais, a sua proporção quase perfeita de ácidos gordos ômega 6 para ômega 3 reduz a inflamação, apoia a saúde do cérebro e fornece as gorduras fundamentais a partir das quais as hormonas são construídas. Um paciente disse-me que adicionar corações de cânhamo antes de dormir não só melhorou o seu sono, mas também manteve o seu açúcar no sangue estável durante a noite. Ele já não acordava às 3 da manhã inquieto e com fome. Em vez disso, dormia direto e acordava revigorado. Portanto, enquanto as sementes de abóbora são a pedra angular, alternar com semente de cominho preto, fenogrego, sésamo e corações de cânhamo permite-vos ampliar o vosso arsenal. Cada um ataca um ângulo diferente do processo de envelhecimento, acalmando a inflamação, protegendo as hormonas, apoiando o fígado e alimentando a reparação muscular noturna. É como equipar o vosso corpo com uma equipa de especialistas, cada um a tratar da sua parte para que de manhã se sintam completos novamente. Mas por mais poderosas que estas sementes sejam, há mais uma verdade que devem entender. As sementes por si só não são apenas sobre nutrientes, são sobre o que elas desbloqueiam dentro de vocês. Porque a verdadeira vitória não está apenas nos minerais ou nas gorduras, mas na forma como elas vos ajudam a recuperar algo muito mais profundo, a essência emocional de ser um homem, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. 7. A essência emocional e os resultados esperados. Quando me sento à frente de um homem nos seus 60 ou 70 anos, geralmente consigo ver o peso que ele carrega nos olhos antes mesmo de ele dizer uma palavra. Não é apenas a fadiga ou as noites inquietas. É a frustração silenciosa de ele já não se sentir o homem que foi outrora. Muitos descrevem-no como se a vida tivesse perdido o brilho, como se alguém tivesse lentamente diminuído o interruptor da luminosidade sem aviso. E aqui está a verdade que quero que todos os homens ouçam. Não se trata de vaidade. Não se trata de perseguir a juventude por razões superficiais. Trata-se de recuperar aquela essência central de quem vocês são, a vossa força, a vossa confiança e o impulso que vos transportou pelos melhores anos da vossa vida. Essa é a essência emocional desta jornada. Ouvi inúmeros homens descreverem a primeira vez que perceberam que algo tinha mudado. Para um, foi acordar sem aquela vitalidade matinal familiar em que confiou durante décadas. Para outro, foi olhar para a sua esposa e perceber que a sua energia para a intimidade tinha desaparecido silenciosamente. E para muitos, foi simplesmente um momento em que já não se reconheciam ao espelho. Estes momentos magoam porque atingem o coração da masculinidade. Eles sussurram a mentira de que os vossos melhores dias já passaram. Mas passei mais 3 décadas como médica a ver homens provar que essa mentira está errada. Porque quando dão ao vosso corpo as ferramentas certas, nutrientes que restauram as hormonas, alimentos que reparam a química do sono, pequenos rituais que honram a vossa biologia, as mudanças não são apenas físicas. Sim, notarão um sono mais profundo, uma energia mais consistente e aquele bem-vindo aumento de força matinal. Mas também notarão algo mais difícil de medir, o regresso da esperança. Nunca me esquecerei de um homem que me disse:
Após 3 semanas desta rotina noturna, doutora, sinto que voltei a ser eu mesmo. Rio mais. Anseio pelas manhãs outra vez. A minha esposa diz que vê o homem com quem casou. Isso, para mim, é a maior recompensa. Não se trata de fingir que tem 20 anos outra vez, trata-se de acordar e sentir-se pronto para o dia. Trata-se de ter energia para brincar com os netos, o impulso para trabalhar naquele projeto na garagem, a centelha para levar a vossa esposa a jantar fora e realmente divertirem-se. Estes não são luxos. São os próprios momentos que tornam a vida rica e significativa. E quando os perdem, o mundo parece mais pequeno. Mas quando os recuperam, a vida expande-se novamente. Que resultados podem realisticamente esperar se comprometerem com isto nas primeiras 2 semanas? A maioria dos homens nota que o sono se torna mais repousante. O virar na cama diminui. Os despertares às 3 da manhã desvanecem-se e as manhãs parecem menos uma luta. No final de um mês, os níveis de energia aumentam, o nevoeiro mental começa a dissipar-se e muitas vezes os homens relatam o sinal mais pessoal de todos, aquela familiar e inconfundível vitalidade matinal a regressar. Um sinal de que a produção de testosterona está de volta aos eixos. Com o tempo, estes resultados acumulam-se, os músculos reparam-se mais eficazmente, o humor estabiliza e o impulso para viver plenamente regressa. Mas deixem-me também dizer isto, os vossos resultados não são apenas marcos físicos, são vitórias emocionais, cada vez que acordam a sentir-se descansados, cada vez que se apanham a sorrir ao espelho, cada vez que se sentem vivos de formas que pensavam ter desaparecido, estão a recuperar uma parte de vocês que importa mais do que qualquer número num teste de laboratório. É por isso que digo aos meus pacientes que não se trata de acrescentar anos à vossa vida, trata-se de acrescentar vida aos vossos anos. Portanto, ao considerarem estas sementes, estes rituais e estes resultados, lembrem-se de que não estão apenas a alimentar o vosso corpo, estão a despertar o vosso espírito. E esse despertar, essa redescoberta de vocês mesmos é mais poderoso do que qualquer prescrição que eu possa alguma vez escrever. Agora, a única questão que resta é simples. Como começam? Como pegam neste conhecimento e o transformam numa prática noturna que transforma as vossas manhãs e restaura a vossa vitalidade? Vamos juntar tudo na conclusão, onde vos darei o roteiro claro e simples para começarem esta noite. 8. Conclusão. Portanto, aqui estamos, senhores. Percorremos os inimigos ocultos que roubam a vossa força, a deficiência de zinco, a química do sono deficiente e a lenta erosão da energia que torna as manhãs mais pesadas a cada ano que passa. Descobrimos o poder de uma única semente, a semente de abóbora, com o seu dom de zinco, magnésio e triptofano. E vimos como ela restaura tanto a testosterona como o sono profundo e restaurador. Explorámos o elenco de apoio de sementes, semente de cominho preto, fenogrego, sésamo cânhamo, que juntas formam um arsenal natural para proteger a vossa vitalidade. E finalmente reconhecemos o que realmente importa. Não apenas a ciência, mas a essência emocional de se sentirem vocês mesmos novamente. Partilho isto não como teoria, mas como a experiência vivida de homens que se sentaram no meu consultório, muitos dos quais duvidaram que alguma vez poderiam sentir-se fortes novamente. E, no entanto, quando abraçaram estas pequenas mudanças intencionais, acordaram com esperança, impulso e até alegria que pensavam ter perdido para sempre. O meu conselho é simples: comecem esta noite. Peguem nesse punhado de sementes de abóbora, mastiguem-nas lentamente e deixem a natureza fazer o que foi concebida para fazer. Porque, por vezes, os rituais mais pequenos levam às transformações mais poderosas